Olá pessoal, olha que floração mais linda de Cattleya que eu vim mostrar nesse vídeo de hoje. Eu estou encantada com essas flores. E essa é a primeira floração dessa orquídea aqui no meu cultivo. E ela leva aí um nome bem diferente. Eu não sei pronunciar corretamente, mas na plaquinha veio escrito Otara Islandflare. Eu vou deixar esse nome escrito aqui no vídeo. Ela é um cruzamento entre a Cattleya BLC Ocone com a Catiletônia. Formou aí um híbrido muito bonito e perfumado. A cor dessa orquídea é incrível. As flores dela não são muito grandes, mas pelo visto ela é uma Cattleya que produz flores em cachos. Dessa vez ela deu apenas 2 flores porque é a primeira floração dela aqui no meu cultivo, mas eu imagino que as próximas florações dela venham com mais flores aí no cacho. E como eu cultivo essa Cattleya? Ela fica aqui na minha varanda, no jardim vertical de orquídeas que eu tenho aqui, e eu comprei essa Cattleya na internet, como um corte, então ela já era aí uma orquídea adulta. Ela veio plantada nessa plaquinha de madeira e eu só acoplei a plaquinha aqui nesse vasinho. Coloquei um pouquinho de substrato e depois que eu plantei ela aqui, ela já soltou várias brotações novas e dessa vez veio com essa bela floração. Essas manchinhas brancas nas folhas delas são manchas de fungicida. Eu apliquei fungicida recentemente aqui nas minhas orquídeas e toda vez que eu faço essa aplicação, o vegetal delas fica todo manchado. Então essa Cattleya fica aqui nesse jardim vertical da minha varanda. Eu tenho várias orquídeas aqui nesse cantinho e nesse local aqui específico onde essa Cattleya está, pega aí um pouquinho de sol da tarde. É um solzinho mais fraco, mas já foi o suficiente para ela florir. Lembrando que as orquídeas Cattleyas precisam de luz solar filtrada para florir, diferente da orquídea Phalaenopsis que floresce somente com claridade. E eu tenho outras Cattleyas aqui nesse jardim vertical. Todas elas estão plantadas nesse vasinho furadinho, que por sinal é um vasinho de péssima qualidade. Todos eles já estão ressecados e quebrando. Muitas pessoas me perguntam aqui no canal sobre esses vasinhos, onde encontrar. Você até encontra deles para comprar lá na Shopee, mas eu não recomendo, porque eles são super frágeis. E o substrato que eu usei aqui para fazer o plantio dessas orquídeas é um mix de casca de pinos em um tamanho bem grande, pedra brita, caco de telha, isopor e carvão. É um substrato muito bom, as orquídeas enraizam super bem nele, só que é um substrato que você precisa trocar aí pelo menos a cada 2 anos. Então eu estou até parando de usar um pouco do carvão e também da casca de pinos no meu substrato. Eu estou usando mais a pedra brita, o isopor, o caco de telha e o caco de tijolo. Me perguntaram no vídeo de semana passada, onde eu mostrei o replante da Cattleya Bruno Bruno, de onde a orquídea iria tirar os nutrientes se o caco de telha e o caco de tijolo não oferecem nutrientes para as orquídeas. E a resposta é simples: esses nutrientes vêm a partir das adubações que devemos fazer com frequência nas nossas orquídeas. A casca de pinos, a fibra de coco, o chip de coco, esse tipo de substrato que apodrece também não oferece nutrientes para as orquídeas, a não ser quando eles começam a apodrecer. Mas nesse momento a gente precisa trocar esse tipo de substrato. Então, os nutrientes vêm a partir da adubação. Precisamos adubar as orquídeas. Na natureza, elas retiram nutrientes a partir de outras fontes, mas no nosso cultivo diário, a gente precisa repor aí esses nutrientes que elas precisam para desenvolver bem. Essa daqui é um outro exemplo de Cattleya plantada em vaso. Essa daqui já está com o substrato de pedra brita, caco de telha e isopor. Eu mostrei esse replante aqui no canal também. Esse é um arranjo de orquídeas, onde eu amarrei as orquídeas em um tronquinho e acoplei elas aqui nesse vasinho. Já essa outra orquídea aqui está plantada no mesmo substrato das orquídeas do vasinho furadinho. Aqui tem a casca de pinos e tem o carvão também, em pequena quantidade, mas tem. Tá uma orquídea bem bonita, tá entouceirada, só tá faltando mesmo florir aqui no meu cultivo, porque ela ainda não deu flores. Mas olha aqui o enraizamento dela, tá bem bonito. Ela tá uma touceira bem grande aqui de Cattleya
E essa catleia aqui é uma catleia de flor grande, então eu tô ansiosa aí para ver a floração dela. Então esses são alguns exemplos de catleias que eu cultivo em vasos. Você pode perceber que elas se desenvolvem muito bem em vasos, mas agora eu quero mostrar também outras duas formas de cultivo de catleia, que é o cultivo no tronquinho e também o cultivo no cachepô. Mas antes de falar sobre essas duas formas de cultivo, eu peço a você que gosta desse tipo de conteúdo sobre as orquídeas e que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e ative o sininho das notificações, porque toda quarta-feira tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Eu gosto muito de cultivar orquídeas no tronquinho, porque essa é a forma de cultivo mais semelhante ao desenvolvimento da orquídea na natureza, onde ela cresce apoiada sobre os galhos e os troncos das árvores, com as raízes livres. Então não tem erro ao cultivar orquídeas no tronquinho. Se a gente escolhe a madeira certa e planta essa orquídea corretamente, com certeza a gente vai ter sucesso nesse tipo de cultivo. A maioria dessas orquídeas aqui desses tronquinhos foram plantadas recentemente. Não tem muito tempo e elas já enraizaram totalmente nesse tronquinho, já estão soltando brotações novas. Então elas se adaptam muito rápido. Essas madeiras que eu uso aqui são madeiras de boa qualidade, são madeiras mais resistentes e mais pesadas. Esse é o tipo de madeira que a orquídea gosta e que ela vai se desenvolver melhor. Geralmente nos meus replantes eu coloco um pouquinho de esfagno e amarro as orquídeas. Esse musgo esfagno vai ajudar a segurar aí um pouquinho de umidade, porque o clima da minha região aqui é um clima bem seco. Quem mora aí em região mais úmida nem precisa colocar esfagno, pode simplesmente amarrar a orquídea na madeira que ela já vai se desenvolver bem. Só que como a minha região é muito quente, eu coloco o esfagno e ainda faço regas diárias nessas orquídeas. Uma outra vantagem de plantar orquídeas no tronquinho é que você não precisa ter medo de regar. Você pode fazer regas abundantes, a não ser que você coloque muito esfagno. Aí você vai precisar tomar um pouco mais de cuidado, porque o esfagno demora um pouquinho mais para secar. Agora, se você coloca pouquinho esfagno, você pode regar essas orquídeas todos os dias que você não vai ter problema de apodrecimento na sua orquídea. Agora que estamos no período da primavera, começou o período de chuva, todas essas orquídeas que eu plantei aqui no tronquinho estão soltando brotações novas. Tem uma orquídea aqui que eu ganhei da minha amiga Sá, lá do canal Sá e Suas Orquídeas. Ela já veio plantada aqui nesse tronquinho, que me parece muito ser um tronquinho de Sansão do Campo, e ela já está soltando brotações novas aqui no meu cultivo. Então ela se adaptou bem rápido aqui à minha região. E olha que linda que ela tá. Agora é só esperar a floração. E uma forma de cultivo que é mais recente por aqui é o cultivo no cachepô. Eu plantei aqui essas orquídeas bem recentemente. Tem vídeo aí no canal onde eu mostro replantes de orquídeas no cachepô. E olha aqui o resultado. Elas gostaram muito dessa forma de cultivo também. Olha as raízes aqui dessa orquídea. Elas já estão caminhando por todo esse cachepô, já estão saindo aqui. E no cachepô, as orquídeas ficam com as raízes livres, então elas se desenvolvem muito melhor. Tem aqui essas outras duas que eu até mostrei o replante delas aqui no canal. Elas já soltaram brotações novas. Essa daqui não tinha nenhum sinal de brotação e já soltou esse brotinho. Tá cheia de raízes novas. Deve ter mais ou menos uns 2 meses que eu plantei essa orquídea, então para mim ela está se desenvolvendo super bem. E aqui do ladinho tem essa daqui, que já veio com um brotinho novo. O brotinho cresceu bastante. Ela veio com espata também, mas não soltou botões aqui nessa espata. Eu acho que esse ano ela não vai florir. Quem sabe no próximo ano. Mas ela já soltou várias raízes novas. Não dá para ver aqui porque as raízes acabaram entrando no substrato. Mas eu gostei muito dessa forma de cultivo porque eu plantei a orquídea aqui e nem desidratar os bulbos ela desidratou. Ela está perfeita como veio do orquidário. Essas duas aqui estavam lá no jardim vertical, eu resolvi tirar elas de lá e plantar aqui no cachepô. Quando eu mudei elas aqui para esse cantinho,
elas acabaram queimando as folhas, porque lá elas não pegavam tanto sol igual elas pegam aqui. E foi bem na hora que o sol estava virando aí do inverno para a primavera, então acabou queimando as folhas dela. Foi um pouquinho de descuido meu. Então, tanto o tronquinho quanto o cachepô são excelentes aí para plantar as orquídeas. Porém, é muito importante levar em consideração a madeira, que precisa ser uma madeira de boa qualidade. Porque se for uma madeira qualquer, ela vai apodrecer muito rápido e aí você vai precisar retirar essa orquídea do cachepô, retirar essa orquídea do tronquinho e plantar em uma outra madeira. Então, procure usar aí uma madeira com uma qualidade melhor, aí o seu replante vai durar mais tempo. Em relação à adubação, todas as minhas orquídeas são adubadas com o adubo Forticote 15912 a cada 5 meses e com o adubo B&G Orquídeas uma vez por semana. Já tem vídeo sobre essas duas adubações aqui no canal, eu vou deixar a playlist sobre adubação para orquídeas aqui na tela final. Me conta aqui nos comentários qual dessas 3 formas de cultivo é a sua preferida aí para cultivar as orquídeas. Se é plantada no vaso, se é plantada no tronquinho ou no cachepô. E o que você achou da floração dessa catleia? Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estou sempre respondendo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando como plantar a orquídea Cattleya em vaso e também a playlist sobre a adubação das orquídeas. Até o próximo vídeo!